Como resolver essa conta, 505 menos 139? Para a criança poder entender o algoritmo tradicional, é muito importante que ela entenda a relação entre as ordens centena, dezena e unidade. Então, ela precisa entender que uma centena corresponde a 10 dezenas e que uma dezena corresponde a 10 unidades, porque é esse tipo de troca que a gente faz aqui num algoritmo como esse. Então, primeiro, a gente pode pensar em reescrever essa conta da seguinte forma. 505 é 500 mais 0 mais 5. Por que eu coloquei aqui esse mais 0? Porque eu quero pensar no que são as 5 centenas, o que são as 0 dezenas e o que são as 5 unidades. O 139 é 100 mais 30 mais 9. Então, esse 1 são 100 unidades, uma centena são 100 unidades, 3 dezenas são 30 unidades e 9 unidades mesmo. Então, se eu fosse pensar na subtração aqui, a gente esbarra naquele problema. A criança ainda não sabe fazer 5 menos 9 e nem 0 menos 30. Então, a gente precisa reescrever esse número. Como? Eu sei que 500 é 400 mais 100. Então, eu posso pensar em reescrever isso aqui da seguinte forma. 400, as 100 unidades que eu tiro daqui, eu vou juntar aqui com a parte das dezenas, então vão ficar 100 unidades aqui no meio e 5 unidades, tá? Repare que aqui é tudo unidades, né? 100 unidades, 30 unidades e 9 unidades. Então, essas 100 unidades que eu tirei daqui, eu coloquei aqui. Então, ficou 400 mais 100 mais 5. Só que isso não ajuda muito ainda, porque eu continuaria tendo que fazer 5 menos 9. Então, agora eu vou pegar essas 100 unidades daqui e vou reescrever, passar 10 para cá. Então, eu vou pensar nisso aqui como 90 mais 10. Então, vai ficar 400 mais 90. E as 10 que eu tirei daqui, eu vou juntar com esses 5, mais 15. Agora, a gente consegue subtrair. 15 menos 9, 6. 90 menos 30, 60. E 400 menos 100, 300. Então, esse é o número 366. Como ficaria isso aqui? A gente olhando, então, para a conta aqui, a gente percebe que não consegue fazer 5 menos 9, nem 0 menos 3. A criança não consegue fazer isso. Então, a gente tem que começar aqui pelo algarismo das centenas, decompondo ele. Então, eu sei que 5 centenas são 4 centenas mais uma centena. Então, aqui eu deixo 4 centenas e a centena que eu tirei daqui, eu vou reescrevê-la como 10 dezenas. Lembra que eu falei para vocês que era importante a criança entender isso, que uma centena são 10 dezenas? Porque essa centena que saiu daqui, ela vai ser escrita agora como 10 dezenas. 10 dezenas mais 0, que é o que eu tinha, vai dar 10 mesmo. Então, aqui eu tenho 10 dezenas. Agora, eu não consigo fazer 5 menos 9. Então, eu tenho que decompor essas 10 dezenas em 9 dezenas mais uma dezena. Essa uma dezena são 10 unidades, que com o 5 dá 15 unidades. E agora, então, eu consigo subtrair. E aí, eu tenho 15 menos 9, 6. 9 menos 3, 6. E 4 menos 1, 3. E a gente chega no 366. Uma outra maneira que eu gosto bastante também de pensar nessa conta, um pouquinho diferente do tradicional, é o seguinte. Primeiro, a gente precisa entender que quando eu tenho uma subtração e eu adiciono qualquer número, vou adicionar aqui 3, nos dois termos, o mesmo número, a gente obtém uma nova subtração, então aqui vai ficar 8, aqui vai ficar 6, com o mesmo resultado. Aqui dava 2 e aqui dava 2 também. Então, você pode testar isso aí com vários números, tá? Isso é uma propriedade da subtração. Você pode acrescentar o mesmo valor nos dois termos da subtração, que o resultado não vai alterar. Então, usando essa ideia, se eu acrescento 1 aqui, eu já vou ficar com 140 e pode ser que isso facilite a conta. Então, eu vou acrescentar 1 nos dois termos. Então, essa conta seria equivalente, ela teria o mesmo resultado que essa daqui, 506 menos 140. Só que aqui ainda não ajuda muito, porque eu teria esse 0 menos 4 para fazer. Então, eu precisaria que aqui também desse 0. Se a criança conseguir perceber que somando 60 ela vai chegar em 200, então ela pode somar 60 aqui nos dois termos dessa equação.
E aí ela vai ficar com a conta 566 menos 200. E aí ficou fácil, 366. Então, essa é uma outra maneira de resolver esse tipo de conta.